pacifica. Fiquemos de pé e vamos acolher os padrinhos e afilhados da noite. Queremos acolher Glória, Taniele, Coroinha e Pascom. Aparecida Farias, apóstola da oração, e Josenê Viana. Cantemos, cantando Boa Festa. Que vieram a festa celebrar, louvar a São Bento e a Jesus adorar. A todos bem felizes, a todos os irmãos, desejo boa festa de todo o coração. Assinando boa festa, eu te desejo de todo o coração. Boa festa, eu te desejo de todo o coração. A quem está distante e a quem queria estar, revendo seus parentes na amizade do lar. A quem de nós se esquece ou está na solidão, desejo boa festa de todo o coração. Assinando boa festa, eu te desejo de todo o coração. Boa festa, eu te desejo de todo o coração. Queremos também acolher os noiteiros de hoje, catequese do batismo em primeira Eucaristia e terço das crianças. Com alegria, vamos acolher o presidente da noite, o Padre João Pedro, cantando o canto de entrada. Seja bem-vindo, Padre João Pedro, à Igreja de São Sebastião Marte e São Bento Abade. Sinta-se acolhido pela nossa comunidade paroquial
como também queremos acolher Leidinha e Walter. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Uma salva de palmas para o Padre João Pedro e os visitantes. Neste momento vamos acolher o São Bentinho da noite da Veluca, cantando. São Bento, santo para o mundo inteiro. As palmas. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nobre Padre Léo, que é o pároco desta freguesia, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e também a paciência que vocês tiveram de ter nos aguardado esses 30 minutos. 15 para as 7, eu estava na frente da igreja de Japi. Cadê o senhor, Padre Léo? A gente acabou de chegar. E ele disse: o senhor está onde, homem? Eu disse: eu estou aqui na frente da igreja. Eu tinha colocado na agenda, como uma coisa liga a vocês, que é o padroeiro São Sebastião, né? Eu tinha posto na agenda Japi. Mas nós chegamos e com muita alegria, com muita fé, nesta igreja tão linda, tão mimosa, nós vamos viver esta novena em honra do nosso padroeiro São Bento. Pedir a ele que nos ensine, à luz do Espírito Santo, a orar e trabalhar e rezar. Não é assim que nós estamos pedindo? Ora et labora, uma das principais regras de São Bento. E para isso, meus irmãos e irmãs, tendo acolhido os noiteiros, afilhados, o São Bentinho, nós também acolhemos quem está em casa, quem reza conosco através das ondas digitais desta comunidade, e vamos acolher alguém que tudo faz e quem conduziu São Bento em toda a sua vida, em toda a sua decisão, que tantas vezes protegeu São Bento. Vamos invocar sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre esta comunidade em festa, sobre o Padre Léo, o Espírito Santo de Deus, cantando com o coral da nossa festa. Para o alto, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos juntos a oração preparatória. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Abençoai, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos,
obtendo-nos fielmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus conosco no paraíso. Amém. Acompanhemos as loas ao glorioso São Bento Abade. Ó glorioso São Bento, de coração a vós clamo, valei-me em minhas angústias, bem sabeis quanto vos amo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó glorioso São Bento, que a Deus glória destes, fazei que eu também lhe dê, assim como vós fizestes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó glorioso São Bento, que estais amando ao Senhor, alcançai-me esta ventura de nada preferir ao seu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a
Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aclamação ao Evangelho. É o próprio Cristo que nos dirige a sua palavra, iluminando os nossos passos e fortalecendo nossa caminhada. Que, a exemplo de São Bento, acolhamos esta palavra com humildade, façamos dela a regra de nossa vida e a coloquemos em prática com todos os dias. Cantemos, aclamando o Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir tocar ao menos no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-se, Satanás, nunca me aconselhe.
a cruz sagrada seja a minha luz. Retira-te, Satanás, nunca me ofereceres coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a quinta noite deste festejo em honra do copadroeiro desta comunidade, o poderoso intercessor da gente contra as ciladas do inimigo, São Bento Abade. Hoje nós estamos refletindo a graça daquilo que é para nós rezar e trabalhar. Este é o grande convite do Padre Leonardo para esta festa. Também nós temos, como a cada noite, uma proposta. Hoje nós vamos pedir que todos sejam um, mas também lembrar a importância da perseverança na comunhão e na oração como lema desta noite. Por isso eu gostaria de abraçar aqueles que são homenageados, aqueles que são os afilhados, aqueles que fazem parte da família do São Bentinho, todo o corpo litúrgico desta novena e, claro, o reverendo Padre Leonardo, que é responsável por todo este território paroquial. Nós hoje, meus irmãos e irmãs, ao contemplarmos a graça de nosso Senhor na vida de São Bento, na vida desta mulher e na vida desta filha, deste chefe, nós também podemos contemplar aquilo que nós viemos suplicar com esta festa, para que todos sejam um, estaremos unidos na oração e todos trabalhando pelo reino, vamos contemplando aquilo que é a ação de Jesus na nossa vida por meio da intercessão do nosso copadroeiro. Com alegria nós trazemos até vocês a memória do patriarca do monarquismo, aquele que com suas regras, aqueles que com a decisão de vida muito acertada, inspirou a tantos outros. São Bento, meus irmãos e irmãs, lembra a cada um de nós quão necessário é termos uma profunda intimidade com nosso Senhor. E isso nós aprendemos na catequese. Padre, como é que a gente aprende o valor da oração na catequese? A gente aprende que a importância da oração se dá porque é a forma como nós temos de nos comunicarmos com Deus. É assim que nós ensinamos a nossas crianças, aos nossos crismandos, e é assim que hoje também nós lembramos ao olharmos para a intimidade de São Bento Abade com nosso Senhor. Este homem que carregou em sua vida umas escolhas, este homem que carrega em seus escritos decisões, este homem que carrega em sua marca uma única opção de vida: o silêncio, a oração e o desejo de ser totalmente de Deus. Quando nós olhamos para a profundidade da vida espiritual de São Bento, Padre Léo, nós entendemos quão profunda era a sua vida de oração. E nós entendemos que, ao vencer todas as ciladas que lhes foram propostas ao longo de seu caminho, nós todos aprendemos uma coisa muito certa enquanto cristãos. Sabe, meus irmãos e irmãs, aqui de São Bento, não foi fácil para São Bento tomar esta decisão de viver no silêncio, de viver na oração, de viver como um monge. Não foi fácil, e como toda escolha, como toda decisão, nós temos também suas bonanças e seus desafios. São Bento encontrou em sua caminhada todos os desafios que nós, como devotos de São Bento, já conhecemos na sua história. Porém, o seu sustentáculo estava na força da oração. Toda a sua história é trajada por um homem que viveu sempre um íntimo encontro com Deus. Na escolha de viver sozinho em oração, São Bento não enfrentou apenas as coisas humanas, mas ele também enfrentou as situações divinas.
quando escreve suas regras, quando apresenta outros monges, combatendo tantas situações difíceis dentro do próprio mosteiro, São Bento também é envolvido em tantas ciladas que os próprios monges que ali estavam tramavam contra ele. Se a gente olha para a imagem de São Bento, a gente vê que ele carrega o livro, a regra, ali a palavra, a orientação, mas tem também um cálice, de cujo cálice sai uma serpente. É São Bento que, com o poder da oração, quebra as correntes, destrói as ciladas do inimigo. E não é diferente, meu irmão e minha irmã, na nossa vida. Da vida de São Bento sai uma grande e inspiradora regra de vida, daqueles que descobrem o poder da oração na sua história. Basta que a gente olhe para este evangelho, o capítulo 9 de São Mateus. Nós estamos sendo agraciados ao longo destas semanas do tempo comum pelas catequeses de São Mateus, que apresenta já a partir do capítulo 10, nosso Senhor que chama seus discípulos e que vai numa realidade odierna da sua vida, envolvendo-os dentro da missão, daquilo que era a propagação e o fortalecimento daquele reino, e eles vão percebendo que ao perdoar uma vida, ao transformar uma vida, ao ser também caluniado, perseguido, vocês ouviram, caçoaram de Jesus neste evangelho. Nós vamos compreender, queridos irmãos e queridas irmãs, que todos aqueles, e que o São Bento não foi diferente, que fazem a sua opção por seguir a palavra, por seguir a vida fraterna, por viver em comunhão, como nós somos chamados a perseverar. Certamente o Padre Léo tem um porquê muito importante para este tema, subtema e o lema da noite de hoje, que fala a nossa comunidade. Nós aprendemos, nós somos chamados a aprender. São Bento ensinou a rezar e a trabalhar, não como uma ilusão, mas quando a gente lembra, meus filhos e minhas filhas, que só o trabalho sem a oração, a gente entende, quem só trabalha cansa. Quem só trabalha cansa, mas quem trabalha, quem reza, consegue entender aquilo que no evangelho de ontem, Jesus também em São Mateus nos convidava: vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar um fardo muito pesado. E eu dizia lá na minha paróquia, em Pacifica, ao meu rebanho, tantas vezes o nosso fardo pesado é a família, é uma confusão que a gente não consegue resolver, é o nosso trabalho, que aqui e acolá nós não encontramos paz, e está aqui. Olhar para São Bento é entender que quem trabalha rezando e que quem ora para trabalhar consegue, meus filhos e minhas filhas, conciliar o tempo da família, o tempo do trabalho e também o tempo que nós devemos dar ao reino de Deus. Cada vez que nós olharmos para São Bento, nós somos chamados a viver uma harmonia. Somos chamados a viver uma harmonia que nos dá a graça de buscar a Deus, não apenas no templo, mas também buscar a Deus na nossa família, buscar a Deus no nosso trabalho, buscar a Deus lá na roça, no comércio, buscar a Deus no serviço público, mas sobretudo, meus irmãos e irmãs, buscar a Deus entre as nossas pastorais. Quando nós falamos de perseverarmos unidos numa comunhão fraterna, a palavra comunhão quer dizer comum união, e a palavra fraternidade se traduz em irmandade, em humanidade, se traduz em afetividade, e nós todos precisamos lembrar daquele convite que tantas vezes o Papa Francisco, em memória, nós o citamos, fez a igreja que vive do evangelho da alegria, a igreja que vive com a alegria de anunciar este Jesus que tão bem fez a sua missão e que inspirou São Bento a uma verdadeira vida de oração. Meus irmãos e irmãs, todos nós, quando olhamos para Bento,
quando olhamos para este abade, quando contemplamos a sua história, tão logo nos sentimos segurança. Em tantos momentos eu sei que nesta comunidade, nesta cidade, na paróquia com o Padre Léo, diante dos desafios, quando o inimigo de Deus se levanta contra vocês, contra a fé de vocês, vocês recorrem ao abade. Vocês recorrem a esta oração tão poderosa, que para nós pode ser uma oração diária. Não existe oportunidade melhor para valorizarmos a oração de São Bento, se não nesta festa ou até mesmo no dia a dia de cada um de nós. O subtema desta noite, meus irmãos e irmãs, nos lembra e nos convida a olhar para a nossa própria comunidade paroquial e pode perguntar a cada um de vocês, e nós podemos nos perguntar entre nós: nós somos uma comunidade que vive à luz do Evangelho? Nós somos de fato uma comunidade fraterna? Nós somos uma comunidade que vive em comum união? Ou até mesmo nós já esquecemos daquilo que Jesus nos pediu antes de sua paixão: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridos filhos e queridas filhas, se São Bento é o santo que reza conosco e por nós reza para nos livrar das ciladas do inimigo, lembrem-se, ele, além de ser o pai da mentira e da fofoca, o inimigo de Deus é o pai da desunião. Onde há comunhão, tem a presença de Deus. Onde há desunião, há desarmonia, e onde não existe harmonia, não existe a presença deste Deus que nos ama, que nos fez, que se comunica conosco através da oração. Todas as vezes que Jesus quis iniciar uma nova empreitada, todas as vezes que Jesus precisou tomar uma decisão, foi pela força da oração que ele se retirou, pediu a força do Espírito Santo e vivenciava aquilo que Deus lhe dava força para ele enfrentar. Nós hoje, meus irmãos e irmãs, também somos chamados a lembrar que São Bento não teve tanta facilidade de proclamar, de ensinar sobre a unidade entre os mosteiros. Basta que eu vos lembre aquele dado momento em que numa refeição o cálice que São Bento ia beber estava envenenado, e ele mesmo, sem ser sacerdote, traçou ali o sinal da cruz, rezou a Santíssima Trindade, e eis que o cálice se quebra e sai uma serpente de dentro dele. Era uma cilada para São Bento. Então, quando nós olhamos para a vida deste homem, nós encontramos que tudo aquilo que era específico na sua caminhada, a partir de suas escolhas, convergia para um único sentido: glorificar a Deus e unir os irmãos. E quando os irmãos do mosteiro de São Bento não entenderam esta missão, ele desistiu de investir neles, mas continuou na sua vida de oração. Hoje, meus filhos e minhas filhas, nós também somos chamados a olhar mais uma vez para este Evangelho. E a riqueza desta perícope de São Mateus é grandiosa para todos nós que estamos vivendo os primeiros dias do 7º mês deste ano. Quanta coisa nós já vivemos, meus irmãos e irmãs, quanta experiência na labuta diária da nossa história nós já fomos experimentando ao longo deste ano. E a gente observa, no primeiro momento, um chefe aproxima-se de Jesus e pede socorro para a sua casa. E eis que nosso Senhor não hesita em atender aquele pedido. O Evangelho não traz o nome do chefe, nem traz o nome da filha daquele homem que foi pedir socorro. Aqui, diante de São Bento, nós precisamos lembrar algo muito importante, Padre Léo. Todas as vezes que lá em casa as coisas não estiverem fáceis, todas as vezes que na nossa vida as coisas não estiverem bem, todas as vezes que na nossa comunidade tudo estiver difícil, nós sabemos, nós temos o lugar, nós sabemos aonde Ele está e a quem nós devemos pedir ajuda.
São Bento nos ensina e nos ajuda a quebrar as correntes do mal, correntes essas que tantas vezes são seladas, que tantas vezes são articuladas em lugares onde um cristão não pode entrar, em lugares onde um católico não pode frequentar. E nós, por que nós, conhecedores da palavra, homens e mulheres que buscamos uma vida de oração, insistimos em lidar com os problemas sozinhos? Insistimos em buscar apoio em lugar ou em pessoas que não vão nos ajudar, quando na verdade é aqui, povo de São Bento, é diante deste tabernáculo, destes nossos intercessores, que nós devemos, prostrando-nos na Eucaristia, nosso ponto de união, nosso lugar de entrega, abandonar tudo. A palavra está dizendo, aquele homem chegou diante de Jesus: cura minha filha, ela está morta. E Jesus, tão logo, depressa, acompanhado por seus discípulos, foi buscar resolver o pedido, a súplica, o momento difícil daquela família. E é verdade, eu tenho dito lá na minha paróquia, ao meu rebanho de Pacifica, que hoje, Padre Léo, nós precisamos muito manter as famílias unidas em oração. Nós precisamos muito, São Bento, colocar a família de vocês debaixo do sacrário diante de Jesus, porque se existe obra de Deus que o inimigo mais tenta atingir, nós sabemos que é a família, nós sabemos que são os jovens, nós sabemos. Então, como é que nós já sabemos de tudo isso e às vezes a gente deixa tudo que Deus nos deu a oportunidade de construir ser destruído? Por um mal que alguém fez, por uma coisa ruim que alguém disse, por um momento de desentendimento que nós poderíamos ter resolvido com um diálogo, com um abraço, com um pedido de perdão. Imagine o desespero deste homem. O chefe, ele tinha poder, mas o poder dele era humano. Ele foi buscar aquele chefe que tinha poder divino para livrar a família dele de tão grande dor. E como se não bastasse a grandiosidade do evangelho que Deus preparou para nós nesta noite, no caminho, porque Mateus também apresenta Jesus peregrino, curando, salvando, perdoando, libertando aquela mulher que há 12 anos sofria da hemorragia. Nós sabemos desta história. Quem me tocou, tem até uma música: se alguém te tocou, fui eu. Hoje o discurso, o diálogo é bem pouquinho. São Mateus encurta a conversa. Ela tem fé que se ela tocasse ao menos na orla do manto do Salvador, ela seria curada. E ela não precisou dizer nada, ela não precisou correr nem gritar, ela não precisou suplicar, mas ela confiou no toque. Ela confiou em que suas mãos tocando a veste de nosso Senhor, ela seria curada. E ali, meus irmãos e irmãs, naquele toque de verdade, naquela súplica silenciosa, é Jesus quem olha para ela: a tua fé te curou, mulher, vai em paz. Aqui, celebrar São Bento, a oração e a importância do trabalho, é também poder olhar para a grandiosidade deste evangelho e entender. Quando Jesus olha para alguém e te diz: coragem, a tua fé te salvou, nós precisamos acolher esta palavra para cada um de nós. Ele fala, meus irmãos e irmãs, e nós devemos prestar atenção nos seus sinais. Deus tem falado ao mundo que tantas vezes tem se destruído pela autorreferencialidade, pela luta de poder ainda no século 21, numa sociedade descartável, quando os valores da fé já se tornaram vergonhosos para muitos. Quantos e quantos eu deixei de servir a igreja, padre, porque eu sentia vergonha de ser da igreja. A idade vai chegando, vão ficando grandes, mas nós, todos nós, meus irmãos e irmãs, amamos aquilo que conhecemos. E quando nós conhecemos a palavra, nós amamos a igreja. Quando nós conhecemos a Eucaristia, nós amamos a igreja. Quando nós conhecemos a história dos santos, nós amamos a igreja.
Quando nós conhecemos a nossa fé, nós amamos a igreja. E este convite do Padre Léo, a que nós vivamos numa comunidade fraterna, que busca a Deus na oração, para que todos nós sejamos um, para que todos nós saibamos viver em comunhão, não é um convite qualquer. Eu costumo dizer no início das minhas homilias, em festa de padroeiros, que a festa de um padroeiro é o principal retiro espiritual e pastoral daquela comunidade. Nós rezamos mais, nós acordamos mais cedo, nós nos encontramos tantas vezes, as famílias se reencontram, quem mora longe volta para ver os seus, e diante de Jesus, da Eucaristia, nós somos uma só família, frutos desta igreja que vive da Eucaristia, desse Jesus que não apenas curou, perdoou e salvou, mas fez questão de ser sinal de comunhão e fraternidade aqui, meus filhos e minhas filhas, nesta hóstia consagrada, neste tabernáculo, nesta força que é sol, que nasce e aquece a vida e a fé de todos nós. Quando Jesus olha para esta mulher, coragem, filha, a tua fé te salvou, Ele também está dizendo para cada um de nós, coragem, vocês que acordam cedo, vocês que dormem menos do que 7 horas por dia, e cuidam da família, cuidam do trabalho, cuidam da comunidade, cuidam do Padre, coragem, eu estou aqui e a fé de vocês está abençoando, está transformando, está mudando a sua vida. Esta mulher que teve a graça de tocar e de ser vista, pode ser também a nós. Percebam que de 3 personagens deste evangelho, eles não são nominados. Quando a Bíblia faz isso, nós temos uma oportunidade de nos colocarmos dentro daquela cena, dentro daquele diálogo, dentro daquele acontecimento. Portanto, São Bento, hoje, este chefe que vai até Jesus pedir socorro para a sua família, pode ser um de nós. Esta filha que é curada, ressuscitada por Jesus, pode ser um de nós. Esta mulher que há mais de 10 anos sofria com uma grande hemorragia, apenas toca, pode ser um de nós. Quando Jesus for passar em nosso meio, na hora da bênção do Santíssimo, quando Ele estiver diante de nós, nós não podemos usar máscara, nem capa, nem fingir quem nós não somos diante dele, porque se somos pecadores, Ele já disse, eu não vim para os que são bons, aqueles que não precisam de médico têm saúde, eu vim para os pecadores. Portanto, Ele veio para mim, Ele veio para o Padre Léo e Ele veio para cada um de nós. É por isso que é o nosso lugar aqui na igreja. Se nós já fôssemos santos, nós já estaríamos na glória dos altares. Como nós somos pecadores, nós temos uma grande graça de nos consolarmos na sua misericórdia, porque Ele veio para cada um de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, se algum irmão, se alguma irmã, se alguém tentar fazer com a sua missão na igreja, com a sua fé e com a sua família, o mesmo que alguns monges buscaram fazer com São Bento, não permita. Use a força da oração e busque na dignidade do trabalho do seu suor a graça de agradar a Deus todos os dias. O que não é tarefa fácil para nós, meus irmãos e irmãs, mas é a missão de todo batizado, agradar a Deus todos os dias. Quem ama seu pai e sua mãe, gosta de agradar seu pai e sua mãe. Quem ama a Deus de verdade, busca agradar a Deus todos os dias. Olhar para São Bento é viver que nós somos chamados a olhar para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e a reconhecer que mesmo em meio a diferenças, a divergências, nós somos unidos pelo mesmo batismo, nós somos unidos pela mesma fé, nós somos unidos pelo mesmo amor. E se a nossa comunidade é uma comunidade unida, como parece ser, nós somos cada vez mais entregues, servidores, amorosos com a graça de Deus na nossa vida. Uma igreja que acolhe será sempre uma igreja que evangeliza desde a porta de entrada.
uma igreja missionária, como nos ensina o documento de Aparecida, será sempre aquela igreja que vive conduzida à luz da palavra e pela luz da estrela da evangelização, a Virgem Senhora de Fátima, que vocês têm aqui no altar de vocês. Ao celebrarmos esta noite, mais uma novena dedicada a São Bento, nós somos, meus irmãos e irmãs, chamados a sermos como ele, homens e mulheres, jovens e crianças de oração e de trabalho, construtores da unidade nas nossas famílias e na nossa comunidade. Lembrem-se sempre, são vocês, os leigos e as leigas, os homens e as mulheres de fé desta comunidade, que aonde vocês estiverem, vocês são igreja. Nos lugares que vocês frequentarem, vocês são igreja. As palavras que vocês pronunciarem, vocês são igreja. Esses dias eu dizia ao meu rebanho na minha comunidade paroquial: aqui e acolá a gente bota a culpa no cão dos defeitos que a gente tem. Já prestaram atenção, né? Aqui e acolá a gente encontra pessoas que na igreja não estão nos altares porque ainda não tem como, mas em casa dá um trabalho, é uma agonia de uma ignorância, que a menor coisa que faz de ruim que não devia é chamar palavrão feio. Nós, todos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a dar testemunho dentro e fora desta casa. Aí sim, a fraternidade, a unidade, a comunhão vai fazer com que todos sejam um. Celebrar o copadroeiro desta cidade é pedir que ele interceda para que nós aprendamos a buscar Deus em tudo que nós fazemos. Buscar Deus para que sejamos uma única comunidade, um só coração e uma só alma, perseverando naquilo que os discípulos foram chamados desde o início, perseverando na unidade fraterna. Se todos nós pararmos para refletirmos a grandiosidade deste tema que o Padre Léo com sua equipe escolheu para a sua festa, nós vamos, meus irmãos e irmãs, entregar o máximo do nosso amor e da nossa vivência. E como eu já disse para vocês hoje, a gente só ama quem a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se a gente conhece... Vale, eu estou de cabeça para baixo ali, é? Se a gente conhece a igreja, nós amamos a igreja. Se a gente conhece quem está dentro de nossa casa, nós amamos a nossa família. E sabe, São Bento, qual é uma das maiores belezas da nossa família? Sabem qual é? Nem diria que seja a fé, nem diria hoje que seja a oração, mas eu diria algo que tantas vezes faz com que a gente fique triste, porque é na nossa família que as pessoas conhecem os nossos defeitos, é lá em casa que elas conhecem as nossas fragilidades e dizem logo assim: não vive na igreja, não canta na igreja, a senhora não é ministra da igreja. Eu, quando manhã tá braba lá em casa, não sabe? Que eu quero tirar o juízo dela com meu irmão, aí a gente diz logo quando ela tá brava: a senhora não é ministra da igreja? Aí ela diz um bocado de coisa, aí meu irmão vem: mas a senhora não é professora? Aí a gente diz mais um bocado de coisa, ela fica meio aperreada, aí passa, aí a gente começa a rir. Mas voltando à seriedade do que eu estava dizendo, é na nossa casa que nós nos conhecemos, é entre os nossos que nós sabemos aonde o sapato aperta, é entre os nossos que nós sabemos quem não solta a nossa mão mediante nossos defeitos, nossas dificuldades e as nossas fraquezas. Se na nossa casa é assim, na igreja também precisa ser assim. Se na família doméstica é assim, na família igreja também precisa ser assim. Entre nós não existe maior nem menor pecador. Todos nós temos pecados. Aos meus penitentes eu costumo dizer, toda quinta ou toda sexta, quando eu atendo o meu rebanho lá em Pacifica: não tem pecadinho, nem tem pecadão. Existe pecado e nós devemos buscar a reconciliação. Portanto, queridos irmãos e irmãs, querido Padre Léo, hoje, nesta quinta novena, nesta quinta noite, em mais um dia de fervorosa oração, nesta igreja tão linda,
É a primeira vez que eu venho a São Bento e nós temos uma ligação. Eu vou dizer a vocês, para terminar a catequese, que eu já falei muito, só que eu não ia sair de Pacifica, né? Perdi o lugar, fui para outro canto, fiz vocês esperarem 30 minutos para eu dizer 2 palavrinhas, né? Não ia ser justo com vocês, não é verdade? Nem com o Padre Léo, que me fez o convite, né? Mas eu sou natural de uma cidade chamada São Bento do Norte. Fica no litoral do Mato Grande do estado. E o nome da cidade se dá justamente porque São Bento é o defensor da picada de cobras. Então, quando o mar avançou sobre a primeira caiçara velha, as famílias avançaram para as dunas e começaram a construir as casas. Umas freiras alemães ajudaram a construir as casas, a maternidade, a escola, tem até hoje lá, né? E aí eles escolheram São Bento porque quando as pessoas eram picadas pelas cobras, eles invocavam São Bento e as pessoas não morriam numa época de muita dificuldade de saúde, não é? Então a cidade recebeu o nome de São Bento. Só que o padroeiro é Santo Antão Abade, o pai da vida monástica que inspirou São Bento, um monge que também viveu uma profunda vida de oração. Então esta ligação que nós temos com São Bento faz com que o coração do padre que preside hoje esteja muito pertinho do coração do Padre Léo e de vocês, devotos e devotas de São Sebastião e de São Bento. Porque nós, meus irmãos e irmãs, que somos irmãos cristãos, que buscamos a fraternidade, nós aprendemos com os apóstolos. Independente de qualquer situação, eles foram irmãos. Independente de qualquer lugar onde eles foram anunciar o Evangelho, eles viveram como irmãos. E a Virgem Maria fazia a prece com o Espírito Santo para que aquela unidade não se acabasse, não diminuísse. E hoje nós viemos aprender a buscar Deus na oração e no nosso trabalho. Vocês sabem que a pandemia teve muita coisa ruim, não foi? A pandemia teve muita coisa ruim, fez a gente ter medo, fez a gente perder pessoas que a gente amava, afastou a gente da casa de Deus. Mas como toda coisa ruim, nós devemos aprender uma lição, não é assim que os mais antigos ensinam a gente, né? É assim que voinha diz lá em São Miguel, de todas as coisas ruins a gente tem que tirar aquilo que é bom. A pandemia nos ensinou que a nossa casa também pode ser um lugar de oração. A pandemia também ensinou que o nosso lugar de trabalho também pode ser um lugar de oração. Leve seu texto para onde você for. Leve sua Bíblia na sua missa, na sua bolsa para onde você for. Seja uma pessoa de oração aonde você estiver, porque assim nós todos vamos ser um. Eu tenho orgulho de dizer, Padre Léo, que se alguém for à missa em Roma e vier à missa aqui em São Bento, é a mesma liturgia, é a mesma centralidade, é a mesma fé, é a mesma fraternidade. E vocês sabem, assim como lá em casa, viver como família nem sempre é fácil, viver como irmãos nem sempre é fácil. Mas diga, mexa com o filho de vocês para vocês verem se a irmã não vira onça. Mexa com o seu irmão, você diz logo, eu posso dizer, mas você não pode não. Eu posso corrigir, mas você não pode não. Não é assim que a gente diz, né? Ave Maria. Então nós também devemos ser assim com os nossos irmãos da igreja. Um dia Padre Léo também escutou essa palestra num retiro e um padre dizia para nós: quem fala mal do irmão ou da própria igreja também está falando mal de si próprio, porque nós somos, enquanto igreja, um único corpo místico de Cristo. Nós, meus filhos e minhas filhas, olhando para São Bento, olhando para Jesus, somos chamados a, inspirados por estes homens, sermos perseverantes na oração. Olhando para o Evangelho de São Mateus que nos foram proclamado, nós também somos chamados a ir atrás. Aquele homem foi pedir, aquela mulher foi tocar, e Jesus não apenas ouviu, como realizou. Jesus não apenas ouviu, como foi lá, esteve com eles. Para a mulher ele olhou, coragem. Para o homem ele foi lá e curou a sua filha. Assim é também na casa de cada um de nós.
Quando as realidades espirituais estiverem muito fortes na casa de vocês, invoquem São Bento. Quando vocês estiverem limpando a casa, invoquem São Bento. Quando vocês saírem de casa para ir trabalhar, para rezar, quem acorda cedinho vai cuidar do gado, vai para o roçado, vai para a farmácia, vai para a escola, vai para o hospital, invoca São Bento e pede a ele a proteção, porque às vezes, meus irmãos e irmãs, o mal chega na nossa vida até por um vento que não era para a gente naquela hora, até num presente que a gente, se soubesse, não receberia, em palavras, né? Em palavras. Meu avô, quando eu pedi a benção, eu era apaixonado pelo meu avô e ainda sou. Um homão, morreu com 90 anos, trabalhou até o dia de ter tido o AVC. Aí eu pedi a benção, vocês imaginam se eu não dava trabalho a ele, né? Eu pedi a benção, aí eu dizia: Deus te abençoe e te dê juízo. Eu digo: valha, meu Deus do céu, né? Ele vai: Deus te abençoe. Então nós, todos nós, se não tivermos palavras para abençoar, amaldiçoar não. Tem tanta gente, meus irmãos e irmãs, que carrega maldições sem ter culpa nenhuma. Reza a oração de São Bento. Eu sei, Padre Léo, que com os 2 padroeiros guerreiros dessa cidade, o Senhor com este povo deve enfrentar muitas batalhas espirituais. Este tema diz muito para nós. Eu desejo do fundo de minha alma, sabendo de toda a alegria do seu ministério, mas também da grandeza de sua vocação e do homem silencioso como São Bento que o Senhor é, que em palavras o Senhor reze, em atitudes o Senhor continue sendo testemunho para esta comunidade paroquial. Nós que somos padres jovens, nunca esqueçam, um dia nós saímos de casa, eu vinha dizendo a meu padrinho Walter e a dona Leidinha, um dia nós saímos de casa, lá ficam nossas raízes, lá ficam nossos pais, nossos irmãos, o nosso porto seguro. Ficam em casa todos aqueles que eu disse a vocês na homilia, que nos olham sem julgamento, que nos abraçam quando nós caímos, né? Se a gente quebra um negócio, a mãe socorre. Se a gente se perde no caminho, o pai vai buscar. Se a gente entra no lugar que não devia, aí eles vão buscar mesmo. Mas na nossa paróquia, nós que somos padres jovens, esta nossa família está na casa de cada um de vocês. Estes nossos amigos estão nos grupos e pastorais onde estão cada um de vocês. Nós nos afeiçoamos a vocês porque é com vocês que nós nos tornamos família. É no dia a dia de vocês que nós nos tornamos irmãos. É ouvindo as dificuldades ou as alegrias de vocês que nós também buscamos forças, tantas vezes de onde não temos, para ajudar vocês, nem que seja com um conselho ou quando a gente não tem palavras, com um abraço, para que vocês sintam que vocês não estão sozinhos. Portanto, olhando para São Bento, olhando para estes homens e esta mulher do Evangelho, possamos entender o verdadeiro sentido de uma oração que trabalha, de um trabalho que nos faz viver em oração e de uma comunidade que na oração vive a comunhão e a fraternidade. Que tocados, não pelo Padre João Pedro, mas pelas palavras de Deus, pelo Espírito Santo, a nossa festa possa contribuir ainda mais para que nós continuemos e possamos continuar a ser uma comunidade de fé. Eu sei que aqui vocês têm desafios, eu sei que o Padre Léo encontra desafios, é normal de todo lugar, a gente não gostaria que tivesse, mas pelo zelo com esta casa, pelo zelo com este lugar de Deus, que igreja linda, que imagens bem cuidadas, que objetos bem tratados, que coroinhas bem preparados, que liturgia bem cantada, que assembleia orante. Já deve fazer bem uns 40 minutos que eu estou aqui falando, quando a gente lê lá em São Miguel, né? Não caiu o cachimbo de ninguém. Que povo atento. Isso é um bom sinal, Padre Léo, de uma comunidade bem preparada na fé e na oração. Então, parabéns por tudo isso que vocês celebram, parabéns pela fé que vocês vivem, e saibam que depois de hoje, tendo conhecido vocês, nós temos uma irmandade por conta de nome de santo e de cidade. O Padre João Pedro também vai rezar por vocês, tá? Peçamos a São Bento a graça e a força, a coragem de orar e de trabalhar rezando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Irmãos e irmãs, entoemos as nossas preces em forma de ladainha, unidos ao nosso copadroeiro São Bento Abade. Apresentemos nossa comunidade de fé, apresentemos ao Senhor nossas necessidades, pedindo proteção para as nossas famílias, paz para o mundo, saúde para os enfermos e perseverança para os cristãos e a força para todos os trabalhadores. De pé, entoemos a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Ó glorioso São Bento, ó glorioso São Bento, abrandai as dores de todos os dias de nós pecadores. Ó glorioso São Bento, Ó glorioso São Bento, abrandai as dores de todos os dias de nós pecadores. São Bento Abade, Rogai por nós, exemplo de perfeição, que recorremos a vós. inspirador dos santos, Rogai por nós, livrai-nos do mal. que recorremos a vós. Serafim de fogo, Rogai por nós, querubim transformado, que recorremos a vós. dominador dos demônios, Rogai por nós, modelo dos cenobitas. no céu sois a nossa voz, nossa voz, nossa voz, São Bento. No céu sois a nossa voz, nossa voz, nossa voz, São Bento. No céu sois a nossa voz. Ó glorioso São Bento, Ó glorioso São Bento, abrandai as dores de todos os dias de nós pecadores. Ó glorioso São Bento, Ó glorioso São Bento, abrandai as dores de todos os dias de nós pecadores. São Bento Abade, Rogai por nós, consolador das que almas, recorremos a vós. Santo Pai abençoado, Rogai por nós, protetor da que Europa, recorremos a vós. ajuda nas tribulações, Rogai por nós, advogado de que Cristo, recorremos a vós. defensor da igreja, Rogai por nós, dos confessores da fé. no céu sois a nossa voz, nossa voz, nossa voz, São Bento. No céu sois a
Rogai por nós, glorioso São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, entregando esta ladainha a São Bento, vamos estender a nossa mão direita. Lembrar de nossa comunidade, lembrar de nossas famílias, lembrar de nossas causas, lembrar desta comunidade em festa, da missão do Padre Léo, lembrar daquilo que tantas vezes possa estar afastando-te da paz que Deus quer, da cura, do milagre, da ação, do livramento, da libertação. E encerrando esta ladainha, como em todas as noites, rezemos juntos a oração que deve ser diária deste povo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, deve tu mesmo teu veneno. Incensação do altar. O incenso simboliza as nossas orações, que se elevam até Deus como um perfume agradável. Ao incensarmos o altar, sinal da presença de Cristo entre nós, peçamos que toda a nossa vida seja uma oferta de amor, de fidelidade e de serviço, que, inspirados por São Bento, cultivemos diariamente uma vida de oração e comunhão com Deus.
Canto do ofertório. Neste momento apresentemos ao Senhor não apenas nossas ofertas, mas também nossa vida, nosso trabalho, nossas alegrias, sofrimentos e esperança. Que Deus o acolha tudo que somos e temos, transformando nosso coração à luz do exemplo de São Bento, para que vivamos sempre na humildade, na caridade e na fidelidade ao Evangelho. Profundo respeito e amor, acolhamos Jesus sacramentado, que permanece no meio de nós como fonte de vida, consolo e salvação. Diante de sua presença real, abramos o coração à sua graça e renovemos nossa confiança em seu infinito amor. Que pela intercessão de São Bento sejamos fortalecidos na fé, perseverantes na oração e fiéis em nossa missão de testemunhar Cristo no mundo. Acolhamos Jesus sacramentado cantando. Vamos cantar novamente, pois só em ti minha alma achou descanso. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo. Amados irmãos e irmãs, aqueles que têm saúde física se ajoelham, os que não têm pé ou sentado, nós adoramos nosso Senhor. Aqui é o nosso lugar. Nós acabamos de cantar para receber Jesus Eucarístico. E antes de recebermos a bênção, preparemos-nos os nossos corações, invocando o Espírito Santo de Deus, para que esta festa possa nos deixar com os corações incendiados de amor, incendiados por uma escolha, incendiados por uma entrega. O Espírito Santo que vem sobre nós é aquele que, ao incendiar a nossa alma, nos faz viver esta palavra. E a gente pede: Espírito Santo, vinde, como em São Bento, falar em mim, nos dar o dom da palavra. Espírito Santo, vinde, como na vida de São Bento, orar em nós, para que, rezando o tema da nossa festa, nós sejamos todos os dias e cada vez mais uma comunidade de oração. Espírito Santo, vinde curar e libertar os nossos corações, como assim é a presença de São Bento na história da igreja. Homem poderoso, oração poderosa. A medalha de São Bento é para nós grande sinal de libertação, de cura e de prodígios da parte de Deus contra o inimigo de Deus. Espírito Santo, vinde orar em nós nesta festa. Espírito Santo,
vinde transformar esta comunidade cada vez mais numa comunidade unida, fraterna, que vive a comunhão e que não cessa de viver a oração. Que bom seria, meus irmãos e irmãs, se nós tivéssemos como fruto desta festa adoração permanente, como fruto também de uma escolha de uma comunidade mais orante. Invoquemos, cantemos com este belíssimo coral. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Olhando para Jesus e cantando. Espírito Santo, vinde nos ensinar a rezar. Fala em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Igreja, incendeia a tua igreja, incendeia a tua igreja, Senhor. Por nossa cidade, incendeia esta cidade, juntos. Incendeia esta cidade, incendeia, Senhor. Incendeia esta cidade, incendeia esta cidade, Senhor. Pela minha vida, incendeia a minha vida, Jesus. Incendeia a minha vida, para que eu seja um bom irmão, para que eu tenha fé, para que ao tocar em ti eu possa alcançar tudo aquilo que é plano de Deus. Senhor, mais uma vez, incendeia a minha vida, incendeia a minha vida, incendeia a minha vida, Senhor. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Oremos pelo nosso Pontífice Leão. Que o Senhor o guarde e o fortaleça, Lhe dê a felicidade na terra e não abandone a perversidade dos seus inimigos. Tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício o vosso servo Leão, a quem constituístes pastor de vossa igreja, e fazei que por palavras e exemplos edifique os seus súditos, a fim de que chegue à vida sempre eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos pelo nosso arcebispo João Cardoso. Vigilante ele apacente, Senhor, o seu rebanho, com vossa força e na grandeza do vosso santo nome. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, ó Deus, que cuidais o vosso povo com carinho e o governais com amor. Concedei o espírito de sabedoria a vosso servo João Cardoso, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Com a igreja e na igreja, tão sublime sacramento.
Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que deste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Pela igreja e pela pátria, agradecendo a Deus por mais esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, dai a graça a esta comunidade de se manter perseverante na oração, trabalhar pelo reino, trabalhar pela igreja, trabalhar por suas famílias, sem cessar a oração. Cantemos para recolher o Santíssimo Sacramento.
Viva Jesus Cristo! Viva! Neste momento, convido o Padre João Pedro a ficar aqui à frente. Convidamos os padrinhos, madrinhas da noite, Glória e Taniele, representando os Coroinhas e Pascom. Salva de palmas. Convidamos Aparecida Farias, representando o apostolado da oração. Convidamos Josene Viana, salva de palmas. Convidamos as afilhadas da noite, Maria do Socorro Souza de Souto e Jaira Lúcia. Será uma única foto. Neste momento, convidamos os afilhados Mirim, Maria, Johanna dos Santos Confessor, Ayla Gabriele dos Santos Oliveira, Jade Maria Viana, Liz Araújo Viana, Manuela do Nascimento Costa, Davi Lucas da Silva Santos, Luna Gabriele dos Santos Silva, Lourenço Gabriel dos Santos Silva, Ellen Laura, Laura Melissa de Araújo Gomes, José Bento dos Santos Medeiros, Marjorie Alice Marinho, Ellen Lara dos Santos Silva, William Miguel Freitas dos Santos, Davi dos Santos e Maria Heloísa e Ravi Moura. Uma salva de palmas para os afilhados mirins. Avisamos que sexta-feira haverá novamente os afilhados mirins. Neste momento, o São Bentinho da Noite, Davi Lucas, vai entregar a lembrança do nosso celebrante, Padre João Pedro. Você que deseja ser padrinho, madrinha de São Bento, essa é a nossa lembrança da festa. Você que deseja ser afilhado,
uma mandala para colocar na sua porta, pedindo a proteção de São Bento. Os padrinhos e madrinhas, durante os festejos, irão concorrer no sábado a este quadro. Você que não foi padrinho ou madrinha, depois procure Genielson e Renata. Agora o sorteio. Tem não? Avisamos que o livro de ouro está custando R$12. Procurar Glória, Letícia e Yara. Também o São Bentinho está com seu livro de ouro. Depois ajude assinando para contribuir para ajudar a festa de São Bento. Comunicamos que no dia 11 ninguém faz jantar em casa, porque após a procissão vamos ter o jantar de São Bento Abade. Avisamos que a missa amanhã será onde? Na casa de Evani Alvani. A partir das 5 horas da manhã vamos nos reunir aqui na frente da igreja e vamos sair rezando o Santo Terço e chegando lá na casa de Alvani, vamos celebrar a Santa Missa. Também convido aqui Franciela, que hoje está completando o ano, pode se aproximar para a gente cantar os parabéns. Se tiver mais alguém que fez aniversário esses dias, se aproxime. De pé, cantemos. Neste momento, voltemos o nosso olhar para a imagem de São Bento Abade e cantemos o hino que alegra o nosso coração. Cantemos. Nas palmas. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. Um homem prudente, pai venerável, que sobre o mundo em méritos brilhais. Ó vinde, ó grande São Bento, com a luz de Cristo a nós clareais. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. Em vós flore os dons tão admiráveis, unindo os povos em fraternidade. Artista e mestre em leis tão sagradas, fazendo cumpri-las com simplicidade. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro.
fraterno de todo este povo que luta e trabalha, plantando a semente, construindo a paz, recolhe seus frutos, com todos partilha, com amor igualmente. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. A glória a Deus Pai e ao Filho querido, a honra, a chama de Deus esplendor, confuja a graça e glória abraçar-te, vós sois a beleza de nosso louvor. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. São Bento, santo para o mundo inteiro. São Bento, para nossa gente é o padroeiro. Viva São Bento Abade! Viva! Gratidão ao Padre João Pedro, obrigado pela presença, obrigado também pela catequese, que a Virgem de Fátima interceda pelo seu ministério e São Bento Abade continue também intercedendo pela sua missão. Agradeço por aceitar o convite e também alegrar nossa noite com mais uma noite de novena. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu quem agradeço, Padre Léo, a alegria de compartilhar desse seu ministério exercido aqui na nossa comunidade. Não conhecia nem Japi e nem São Bento, então eu já passei nas duas, mas meu padrinho Valdo e Dona Leidinha numa única noite, né? Então a gente é contemporâneo do seminário, o Padre Léo e eu, sempre com esse seu jeito muito concentrado, sempre silencioso, mas um homem de oração e que tem feito um bom trabalho aqui na comunidade paroquial de vocês. Isso é muito bom. Padre Léo, depois o senhor vai me visitar lá em Pacifica, tá certo? É uma cidade linda, uma paróquia muito especial, e estou lá apenas há 4 meses. Depois, vocês todos nesta comunidade paroquial sejam muito felizes pelos próximos dias de festa, né? Parabéns, como eu já disse na catequese, por essa beleza de igreja, parece um bolinho de noiva, de tão linda que ela é, né? Parabéns pela liturgia, os coroinhas. O padre foi coroinha, viu? É chato que só com coroinha, mas que liturgia, porque não é fácil a gente preparar uma novena, não é, Padre Léo? Presidir uma novena, a catequese, e este coral, que coisa mais linda. Eu até tentei cantar, mas não tinha como, né? Com tantas vozes bonitas aqui. E saibam de uma coisa, viu? Não sei se vocês sentem isso, mas se eu senti, com certeza vocês sentem. É muito bom ser católico aqui, e deu vontade de ser católico aqui com vocês nesta novena. Parabéns pela festa, cuidem da fé de vocês, zelem pelo padre de vocês, e idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tem outro detalhe, no dia 11, Padre Léo combinou com os comerciantes: ninguém vai vender botijão de gás, e quem for tentar ligar o fogão em casa para fazer o jantar não vai ligar, porque o jantar é na festa do padroeiro, vocês sabem disso, viu? Tá certo? Sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Seja Jesus. Sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, não. Seja expulso o inimigo de meu Deus, bebe tu